Uma outra coisa que queria perguntar para vocês, eu acho que isso é a pauta número 1, né, do movimento estudantil. Uhum. A gente sabe dos desafios da alimentação estudantil, né? E aí como que e nós somos 26 campi, mais os centros de referência, né? Mas cada um tem uma característica muito clara e muito diferente, Uhum. né? A pluralidade e a desigualdade dentro da instituição ela existe. Sim. A gente, lógico, tem que trabalhar para a gente tratar todo mundo de formas diferentes, mas buscando esse equilíbrio, né? Para que todos os campi tenham essa consolidação. Tem os seus refeitórios, tem a alimentação estudantil, tem os seus blocos, né? E a possibilidade de laboratórios. Fala um pouquinho como que está o Umuarama e Jaguariaíva em questão disso. Tem cantina, tem refeitório, né? Pode falar, né? Ah, então tá bom. Bom, quando eu entrei no instituto lá de Moarama, já tinha o refeitório construído, só que daí, com o tempo, eu percebi que, assim, nos primeiros dias que a gente voltou presencial mesmo, eu percebi que a gente não tinha alimentação. Então a gente tinha que trazer de casa, e ainda tem que trazer de casa, e deixar no marmiteiro. Mas a questão é, por que que fizeram um refeitório com cozinha, tudo completo, e não tem alimentação para o estudante, sabe? Porque o pessoal chega, tipo, tem gente que vem de Cruzeiro do Oeste, sabe? De toda a cidade da região, Perobal, e já tem que gastar com ônibus, então fica meio difícil. Até mesmo porque no campus a gente tem uma cantina lá que é terceirizada. E daí as xias por lá vendem. Só que a questão é que são R$ 13. Se você fazer R$ 13, tipo, todos os dias letivos, a gente não tem condições de bancar, sabe, a alimentação. E trazer de casa, às vezes é um transtorno, porque, por exemplo, recentemente os marmiteiros, a resistência queimou. Então a gente teve que esquentar no micro-ondas, só que os micro-ondas não eram suficientes para todo mundo. Então, às vezes, a fila chegava, tipo, a ter 15 minutos de espera, porque deixa a marmita 3 minutos lá, 3 minutos por pessoa, vai aumentando o tempo, então é uma questão complicada. E, como eu já disse anteriormente, né, tem gente que depende de ônibus, e ônibus não é barato. Por lá a gente não tem o passe livre, então já piora mais ainda a situação. E é complicado. Tem até mesmo gente que vem de fora, que às vezes não, a gente sabe que não tem recursos até para fazer marmita, né? E é difícil, sabe? E então, por exemplo, a gente chegou até a fazer uma caixinha de alimentos e a gente deixou lá, tipo, pegue se você precisar, se você tá passando fome. Só que às vezes também tem gente que se sente constrangido em ir lá pegar, porque a gente não consegue deixar a caixa tipo num lugar escondido, porque daí a pessoa não vai saber que existe, entendeu? Mas é uma situação meio delicada, sabe, a gente tratar, porque abrange todos os estudantes, né? E a gente sabe que tem gente que não tem muitas condições no campus. Obrigado. Igual o Gustavo falou, é uma coisa muito delicada. Tipo, lá no campus de Jaguariúna, a gente acabou de ganhar o refeitório, né? Ele não foi construído ainda, então é meio complicado. Se prepare. Então, eu acho que até quando eu sair do campus ele não vai estar construído ainda. E depende muito, porque tem estudantes que não têm condição. E é complicado, né? Tipo, até pra trazer marmita. E é uma coisa muito pequena lá. Uhum. Nosso campus é bem limitado, assim, pra falar a verdade, do refeitório. E seria legal, né? Ter uma alimentação lá. O mínimo, né? É o mínimo, né? Pros estudantes, porque tem gente que nem o Gustavo falou, que vem de outras cidades lá pro nosso campus. Tem bastante aluno de outras cidades que vão lá e é bem complicado pra eles ficar comprando às vezes, porque eles já gastam com transporte. Uhum. E o Gustavo falou também que a gente não tem passe livre, lá também a gente não tem passe livre do ônibus, né? Então é bem complicado. Cantina tem lá? Lá tem, Tem. mas é bem carinho. A nossa também. É bem carinho, então. O Gustavo coloca, né, para o estudante, tanto de Umuarama, Jaguariúna não deve ser muito diferente, já começa com R$ 260, né, para os 20 dias. Se tiver um projeto, se tiver que ir, voltar para casa, a gente dobra esse valor. Os institutos federais eles têm que ser encarados, né, não como uma política concreta elitista. Né? A gente não foi feito para isso, a gente foi feito para a camada mais pobre da população. Então, a gente vê que o principal foco hoje, né, do movimento estudantil, e corretamente, é a alimentação estudantil. Veja, na rede federal hoje, a gente tem 38% dos nossos estudantes com renda per capita menor que meio salário mínimo. Então, não tem esses R$ 200, não tem o dinheiro para fazer o transporte. Né? E a nossa política de rede federal é para atender essa camada. É aí que está a verdadeira transformação. Né? Então, lógico, a gente tem os programas da assistência estudantil. Né? O recurso pode não ser suficiente, mas existem mecanismos. Né?
existem recursos de investimento, existe o PENAI, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Estudantil. Tudo isso que está dentro das nossas possibilidades tem que ser maximizado, não se pode perder R$1. Né? A partir disso, estratégias desde implantação de cantinas, né, com aluguel subsidiado, né, dentro da legalidade do que se pode fazer, né, até a gente ir na a possibilidade de construção de refeitórios em todos os campos e subsidiar essa alimentação. Então, talvez nem todos os estudantes possam ter alimentação gratuita, mas é um grande passo, né? Principalmente para essa camada dos 38%. A gente está falando de rede federal. Do Paraná é um pouco menos que isso, né? Mas a gente tem alimentação gratuita por uma camada, depois a gente subsidiada para um outro grupo, né? E aí outras estratégias. Porque é diferente, você vê, o Moarama é diferente de Jaguariaíva, que vai ser diferente dos outros campi, né? Mas a gente precisa trabalhar isso com uma política efetiva de permanência e êxito. Sem uma política de alimentação efetiva, não existe permanência, a gente não vai ter êxito no grupo, né, de estudantes que mais precisa, mais vulnerável socialmente, por assim dizer, né, em termos de recurso. Né?